Nos meus vídeos anteriores, eu tinha falado acerca do endividamento, da estrutura de capital das empresas. A primeira coisa que eu tinha falado foi que as empresas, a estrutura de capital das empresas, ela é irrelevante para o valor de mercado delas. Ou seja, tanto faz se a empresa tem uma alavancagem de 50%, de 80%, de 20%, isso vai ser irrelevante para o valor de mercado dela por conta do teorema de Modigliani e Miller. O que a gente viu é que esse teorema está condicionado a vários fatores que não acontecem na realidade. O primeiro desses fatores é a questão tributária. A questão tributária ela faz com que, isso foi o meu segundo vídeo sobre o assunto, e eu vou deixar todos linkados. A questão tributária ela faz com que surja um nível ótimo de endividamento. Como assim um nível ótimo de endividamento? É o nível onde eu maximizo o valor de mercado da empresa. E por que a tributação tem a ver com isso? Porque uma empresa que está endividada, a remuneração dela influencia na tributação e, portanto, ela paga menos tributos ao Estado e, portanto, ela perde menos fluxo de caixa. Então qual é a lógica desse nível ótimo? Quanto maior o endividamento, maior o valor de mercado. Simples assim. Não é tão simples porque tem outro problema que faz com que a gente tenha que fazer um balanceamento de duas principais grandezas, né? Esse problema é o que a gente chama de risco de insolvência. Ou seja, a empresa, quando ela começa a se endividar, ela está se endividando baseada na premissa, baseada na expectativa, melhor dizendo, de que o fluxo de caixa que o negócio vai gerar vai ser suficiente e vai ser gerado no prazo específico da remuneração da dívida, né? Ou seja, o endividamento está condicionado a uma expectativa de fluxo de caixa. E se esse fluxo de caixa não se realizar? E se a empresa não conseguir oferir esse fluxo de caixa ou se esse fluxo de caixa vier num momento posterior ao pagamento da dívida? Então a empresa vai ter problema de insolvência. Então o que acontece mais ou menos é o que eu vou mostrar nesse gráfico. Então veja só, aí eu tenho uma relação entre o endividamento e o valor de mercado da empresa. E o que foi que eu tinha estabelecido? Eu falei que à medida em que o endividamento aumenta, o valor de mercado aumenta por conta do benefício tributário de se endividar, né? Então a gente teria uma relação da seguinte maneira: à medida em que o endividamento vai aumentando, o valor de mercado vai aumentando. O problema surge porque depois de certo nível de endividamento, a empresa vai começar a ter um alto risco de insolvência. A chance do fluxo de caixa não ser suficiente para pagar as dívidas vai ser muito grande. Ou não surgir no momento certo, propício para pagar a dívida, vai ser muito grande. E esse risco faz com que o valor de mercado da empresa comece a ser contrabalanceado, né? Então, essa reta ela vai começar a ficar um pouco mais inclinada e um pouco mais inclinada. E se o endividamento continuar crescendo, ela vai ficar praticamente horizontal. Se o endividamento continuar crescendo, ela vai começar a cair e o valor do mercado da empresa vai começar a descer, vai começar a descer, vai começar a descer, até que seja um nível que volte a ser o que era antes do endividamento. Então, o que é que acontece? O que é que a gente pode observar desse gráfico aqui que eu montei ilustrativo? É que o nível ótimo de endividamento, ele não é o ponto máximo da dívida. Não é quando a empresa financia todos os seus investimentos por meio de dívida. Não, porque dessa forma o risco de insolvência seria muito alto. Então, na verdade, o nível ótimo de endividamento é um trade-off, né? É um balanceamento entre custo da dívida, que seria o risco de insolvência, e o benefício da dívida. O problema surge porque cada empresa vai ter um nível ótimo de endividamento diferente. E esse nível ótimo de endividamento ele é hipotético, ele não é observável. Não dá para a gente chegar na empresa e estabelecer com precisão qual que é o nível ótimo, né? Ou ter uma forma de fazer isso e que seja facilmente executada em qualquer empresa. De forma que as características que levam ao aumento ou diminuição desse nível ótimo em cada empresa é diferente. E por isso que a gente vê tantas estruturas de capitais diferentes.
Cada empresa vai ter seu nível ótimo. Lembra que eu digo lá no vídeo sobre o nível ótimo em função dos tributos, e eu digo que aquele benefício ele depende da empresa lucrar. Se a empresa não lucra, não existe benefício tributário. Então, é exatamente isso. O risco de insolvência funciona do mesmo jeito. Uma empresa que tem um fluxo de caixa extremamente volátil tem um risco maior de ter problema de insolvência. Então, essa empresa não consegue se endividar tanto. Porque à medida em que ela começa a se endividar muito, a chance do fluxo de caixa oscilar para baixo e ela não conseguir pagar a dívida é muito alta. Então, a ideia é que empresas com fluxos de caixa mais estáveis tendam a poder se endividar mais e aproveitar mais os benefícios da dívida. Então, essa é a ideia de que o nível ótimo de endividamento ele muda tanto de empresa para empresa, quanto de setor para setor, quanto também ao longo do tempo. Então, as características da empresa podem mudar ao longo do tempo, né? Então, o processo natural disso seria que, ao longo do tempo, à medida em que as características da empresa mudam, né? Então, a volatilidade do fluxo de caixa pode mudar, o fato dela estar dando um lucro alto, uma lucratividade mais alta ou mais baixa pode mudar, né? Então, à medida que essas características vão mudando, o nível ótimo de endividamento vai mudando. Então, vamos voltar para o gráfico. Então, imagine que cada uma dessas linhas aí é um nível ótimo de endividamento diferente. Então, o que é que você vai observar? No caso da linha amarela, o nível ótimo de endividamento ele é logo ali no início. Então, quando a empresa está num trecho em que o nível ótimo ele é baixo, né? Então o endividamento ali é baixo, logo ali no início ela vai conseguir otimizar o seu valor de mercado. Se ela começar a se endividar demais, muito antes do caso da linha vermelha, ela vai começar a ter problema de insolvência. Então, a gente dá para dizer, por exemplo, que esse seria o caso de uma empresa que tem problema de volatilidade de fluxo de caixa, uma alta volatilidade do fluxo de caixa. Então, sua otimização ocorreria muito antes de uma empresa como a da linha vermelha. Mas você pode também interpretar isso aí como sendo uma mesma empresa. Uma mesma empresa que tem sua variação nas características que guiam o nível ótimo de endividamento. Então, o que é que ia acontecer? À medida em que o tempo vai passando, a volatilidade dos fluxos de caixa pode mudar em função da maturidade, por exemplo, da empresa. E o que aconteceria é que o nível ótimo de endividamento ele vai se posicionando mais à frente, né? Então, à medida em que as características da empresa vai mudando, eu teria ali um nível ótimo de endividamento. E se isso ocorre na mesma empresa ao longo do tempo, e a empresa tem o desejo, a intenção de otimizar seu valor de mercado, ela então deverá fazer sempre ajustes na estrutura de capital, ou seja, as características mudaram, então eu vou ter que ajustar minha estrutura de capital em função dessas mudanças, certo? Então, se em 2018 o nível ótimo de uma empresa seria ali a linha amarela e em 2019 ele passa a ser a linha vermelha, a empresa vai ter que mudar a sua estrutura de capital de 2018 para uma estrutura de capital onde o endividamento dela vai ser maior. E o mesmo aconteceria se a mudança ocorresse da linha vermelha para a linha azul. Ou seja, mais uma vez, à medida em que as características da empresa mudam, se as empresas querem otimizar o seu valor de mercado, elas vão ter que ajustar a estrutura de capital. Isso é importante porque o que dá nome à teoria que lida com essa relação entre o endividamento e o valor de mercado é a teoria trade-off. Esse nome trade-off, como eu disse, tem a ver com a ideia de que você tem que fazer um balanceamento entre custo e benefício da dívida. E um dos desdobramentos dessa teoria é o que se chama trade-off dinâmico. E o que é o trade-off dinâmico? É a ideia de que as empresas precisam sempre estar ajustando sua estrutura de capital. Por quê? Porque esse nível ótimo da estrutura de capital ele é variável em função do tempo. Logo, eu vou precisar sempre estar fazendo ajustes.